vídeo de hoje a gente não vai trazer nenhum tema novo para vocês. A gente vai tentar explicar a relação entre os temas que a gente viu nos vídeos anteriores e falar um pouquinho da importância deles. O primeiro conceito que a gente viu foi o de massa. A gente viu que ela é medida em gramas, ou quilogramas, geralmente, e é medida com o auxílio de uma balança. Então, quando a gente sobe na balança, a gente está vendo a nossa massa. A gente pode usar para medir a massa de alimentos e de outras coisas também. Mas para entender melhor, é bom a gente comparar a massa com o peso. A massa a gente viu que era uma balança e o peso é uma relação da massa vezes a aceleração da gravidade, que é medida em newtons. Então, se um objeto tem na Terra um peso de 78 newtons, na Lua ele vai ter um peso de 13 newtons. Mas a massa desse objeto vai ser igual na Terra, ou na Lua, ou em qualquer outro lugar. E essa relação aqui do peso, massa vezes aceleração, é conhecida como a segunda lei de Newton. Mas, para a gente entender um pouquinho melhor sobre a aceleração da gravidade, é bom a gente relembrar o conceito de velocidade. A velocidade é ligada à variação de posição. Ela relaciona a distância percorrida por um corpo em um determinado período de tempo. Uma grandeza vetorial, possui módulo, direção, horizontal, vertical e sentido, para cima, para a direita, para baixo. E depois de velocidade a gente viu a aceleração. A aceleração, ela mede a variação de velocidade de um móvel em função do tempo. É medida em metros por segundo ao quadrado. Então a gente vê aqui os carrinhos azuis. Considerando aqui 1 segundo, 2 segundos e 3 segundos. Esse carro azul, nos 3 segundos, ele está com a mesma velocidade. Então a gente pode dizer que não tem variação de velocidade, a aceleração dele é nula. O carrinho vermelho, por outro lado, no primeiro segundo ele está com 60 metros por segundo de velocidade, no segundo segundo aqui ele está com 80 e no terceiro 100 metros por segundo. Então teve um aumento de velocidade de 20 metros por segundo. Então a aceleração dele é de 20 metros por segundo ao quadrado. Então a gente chega na aceleração da gravidade. A aceleração da gravidade é a taxa, a taxa a gente também tem de variação de velocidade que um corpo cai em queda livre em direção ao centro da Terra. Essa gravidade é de 9,8 metros por segundo, aproximadamente, segundo ao quadrado. E o corpo cai porque ele é atraído por uma força. E uma força é uma grandeza que modifica a velocidade. Então, se um corpo está parado, ele precisa de uma força para se mover. Se ele está se movendo, ele também precisa de uma força para alterar a velocidade ou para parar. E aqui, vendo todos esses conceitos juntos, agora a gente vê como eles se relacionam. A gente vê o conceito de massa, medida em uma balança, o peso é massa vezes aceleração, e está relacionado com a massa, então a gente consegue ver. A velocidade, a variação de posição e período de tempo. A aceleração, a variação de velocidade. A aceleração da gravidade também é um tipo de variação da velocidade. A força, ela está relacionada à velocidade, à aceleração, e o peso também é uma força. Então, a gente consegue ver que todos esses conceitos estão ligados e que todos eles são importantes para a gente entender um pouquinho melhor como funciona o mundo à nossa volta. Então, pessoal, a gente também falou um pouquinho sobre a primeira lei de Newton, que, para quem lembra, ela diz que um objeto, né, um material, tende a permanecer em repouso ou em movimento retilíneo, seja o que for, a não ser que aplique uma força sobre ele, ou se a força for nula. Então, por exemplo, aí tem um carrinho de supermercado parado, o cara foi e aplicou uma força sobre ele, então ele vai adquirir movimento. E também a gente pulou a segunda lei porque já foi falado anteriormente, mas a terceira lei de Newton, talvez seja a mais conhecida, diz que para toda ação existe uma reação da mesma intensidade, direção e sentido oposto. Então, essa reação é ao mesmo tempo, não é tipo a lei do retorno, como dizem, né? Mas não, é ao mesmo tempo. Você aplica, por exemplo, a flexão, que é a imagem que tem aí no fundo,
é um exemplo claro disso. Você aplica uma força no chão e o chão retorna uma força para o cara aí, né, da imagem. Também vimos um pouquinho sobre calor específico. Calor específico é a quantidade de calor necessária para que cada grama de uma substância sofra uma variação de apenas 1 grau Celsius. Então, específico o nome, né? Porque cada material vai ter o seu. Então, a gente colocou uma tabela aí de exemplos. A gente tem a da água, que é 1, do gelo, que é meio, da areia, por exemplo, que é 0,20. Então, na praia, por exemplo, comparando a areia com a água, né? A areia precisa só de 0,20 calorias para aquecer 1 grau Celsius. Já a água precisa de 1. Então, por isso que durante o dia, a água esquenta muito, muito mais rápido, porque ela é 5 vezes mais rápida do que a água, vamos dizer assim. E então, a gente tem, por último aqui, como vocês podem ver na imagem, eu acho que já tentaram adivinhar o que é mudança de fase. Mudança de fase nada mais é do que quando o material adquire calor ou perde calor, mediante a troca de temperatura. Então, aqui, por exemplo, um exemplo esquemático aí, a gente tem o gelo, né, sólido, que passa para o líquido pela fusão, que passa para o gasoso pela vaporização. Agora que temos do gasoso para o líquido a liquefação ou a condensação, do líquido para o sólido, solidificação. E do caso acontecer do direto do gasoso para o sólido ou do sólido para o gasoso, é sublimação ou ressublimação. Após tratarmos com vocês cronologicamente sobre os assuntos do ensino fundamental e o ensino médio, passamos um pouquinho a explicar sobre as curiosidades que ocorrem no mundo, como, por exemplo, sobre a ótica e problemas de visão, nas quais vimos como é uma visão normal, a miopia, hipermetropia e astigmatismo. Só relembrando vocês, a miopia é a dificuldade de se enxergar de longe, então você vai usar aí para correção uma lente divergente. Já a hipermetropia é a dificuldade de se enxergar de perto. Para correção, você vai ter que usar uma lente convergente. Depois, passamos um pouquinho para as classes de materiais, nas quais podemos citar materiais metálicos, cerâmicos e polímeros. Materiais metálicos estão inseridos em tudo ao nosso redor, em nosso carro, em nossa casa, em nosso celular. Materiais cerâmicos são muito utilizados na construção civil, também são utilizados em fornos, como materiais refratários, como já foi tratado. Materiais poliméricos são os plásticos, a sacolinha plástica, os brinquedos, e atualmente estão sendo usados em impressões 3D. Tratamos também de condutores e isolantes, nas quais os condutores são corpos que vão possuir elétrons ligados fracamente aos átomos, né, com a facilidade de se deslocar e conduzir energia, né? Já os isolantes vão ser corpos que possuem elétrons unidos fortemente aos átomos e não vão poder se deslocar facilmente, como exemplo, borracha, vidro, madeira, algodão, materiais cerâmicos, como eu já disse. Como exemplos de condutores, podemos citar as classes dos metais, metais como ferro, alumínio, cobre, ouro. Lembrando que o fio de cobre que leva energia elétrica para nossa casa, lembrando também a borracha que envolve muitos fios, muitas coisas ao nosso redor. Depois passamos para a eletrização, sendo ela por atrito, contato e indução, nas quais a gente explicou um pouquinho também a composição do átomo, que ele é constituído em seu núcleo por prótons e nêutrons e a seu redor por elétrons, e essa atração ou repulsão que vai fazer o material ser atraído ou repelido. Na eletrização por atrito, para relembrar vocês, a gente tratou um pouquinho da bexiga que atraía os papeizinhos picados quando a bexiga era tritada contra o nosso cabelo, né? Bom, pessoal, foi isso que tratamos ao longo do ano aí com vocês, ao longo de todos esses vídeos.
Muito obrigado pela atenção e compreensão. Se restou alguma dúvida acerca de algum assunto, não hesitem em entrar em contato conosco, fiquem à vontade. Através dos seus professores, você pode encontrar os nossos contatos, tá? O Ciência em Jogo, em nome do Grupo PET, agradece a Casa Betânia pela oportunidade desse trabalho conjunto, de levar um pouco mais de educação a vocês. Esperamos que no próximo ano possamos retornar aí com os trabalhos presenciais com vocês, como já era em anos anteriores, um trabalho muito legal. Um grande abraço de todos os membros. Até mais.